eu sou a Liz. Vamos para a terceira parte do O Pequeno Príncipe. Em um dos cantos vai ter a primeira e a segunda parte. Nós paramos aonde? Nós paramos quando uma vozinha falou: desenhe uma ovelha para mim. Mas eu vou ler um pouquinho antes, tá? E recapturar o que foi feito, o que eu falei no vídeo anterior. Na minha primeira noite, portanto, adormeci na areia, a 1000 milhas de qualquer terra habitada, e estava muito mais isolado que um náufrago, numa jangada em pleno oceano. Então imaginei minha surpresa quando, ao alvorecer, uma vozinha esquisita me acordou e dizia: por favor, desenhe uma ovelha para mim. O quê? Desenhe uma ovelha para mim. Como eu tinha falado no vídeo passado, é como se fosse o resgate daquele garotinho de 6 anos que o Anthony ele perdeu quando ele era criança. Ele, em algum momento ali da adolescência dele, ele se perdeu dessa criança. Ele perdeu o eu interior dele, essa criança interior dele, ele perdeu. E agora ele tá ali perdido no Saara. Ele tá com medo de que ele possa ir morrer, porque só depende dele mesmo, dele consertar o avião para poder sair daquele lugar. E do nada ele tem esse devaneio, essa experiência em que aparece, né, uma voz falando para ele desenhar uma ovelha. E é interessante aqui porque todo autor, todo escritor, leva um pouquinho de si, um pouquinho da sua essência dentro das suas obras. E todas as obras que têm isso fazem sucesso. São incrivelmente peculiares, incríveis. São coisas assim que se fala: uau, cara, que livrinho pequeno, mas como ele é lindo, como ele é bonito. A história do Anthony eu vou trazer para vocês, do autor, mais pra frente. Mas eu te falo que é fantástico. Você olhar assim, com um olhar, uma perspectiva nova em cima do livro, uma perspectiva em que os sentimentos e as emoções desse autor, ele foi selado no livrinho. E é por isso que deu certo. Esse livro, ele é muito mais para adulto do que para criança. Sim, ele é para você, adulto, que tá vivendo na sua rotina, no seu mundo cinza, sem graça. É para você. É mais para você, não é para criança. Criança, você conta essa história e a criança meio que não entende, não sabe o que tá acontecendo. Já o adulto, se vocês começarem a aprender a lição do chapéu, a lição da jiboia, né? Prestar atenção nos detalhes, no pequeno olhinho que tem ali, você vai descobrir que é um mundo tão grande, tão vasto, tão amplo e com tantas possibilidades que é só parar um pouco, sabe? E ter estratégia para conseguir. Eu sei que essa área da escrita, essa área do entretenimento, enfim, artística, é uma área que demora para dar dinheiro, mas dá dinheiro. Como no vídeo anterior eu falei, o K-pop, né? Ele é um excelente exemplo que é uma área que dá dinheiro. Só que nós temos, né, como padrão, como questão de sobrevivência. O primeiro vídeo eu falei sobre isso, né, do sentimento de sobrevivência. O corpo ele quer manter vivo, quer manter o corpo ele bem. Hoje temos outros tipos de risco, outras ameaças. Então houve uma adaptação. Não é mais um tigre, não é mais uma serpente, não é mais, sei lá, falta de comida que vai causar um estresse, um perigo pra gente. A ameaça das pessoas, a ameaça de outras situações em que o mundo moderno ele se faz. E diante disso perdemos o quê? A nossa criatividade, nossa imaginação, o eu lúdico, aquela criancinha interior, ela é o quê? Deixada no cantinho, escondida lá, ou dentro do quartinho, abandonada. E isso faz com que sejamos muito infelizes. A obra do O Pequeno Príncipe, ela fala muito sobre isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer uma nova perspectiva desse livro, tá? Então, fala, desenhe uma ovelha para mim. Então ele fiquei em pé em um pulo, como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem meus olhos, olhei.
direito e vi um garotinho absurdamente extraordinário me observando com uma cara séria. Veja aí o melhor retrato que consegui fazer dele. Então ele desenha, né, o Pequeno Príncipe. Eu achei interessante que ele fala que ele ficou frustrado porque ele tentou fazer o desenho número 1, número 2. E nesse livro, ele faz os desenhos, ele faz as ilustrações. É como se ele dissessem para ele mesmo, tipo, eu posso, eu vou fazer isso para mim. Quando escrevemos qualquer tipo de obra, qualquer tipo de livro, nosso primeiro livro, ele tem muito disso. O Em Busca da Solidão, ele é muito isso para mim. Ele foi escrito com sentimentos, com emoções, com um momento de que, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mim, eu preciso criar algo para mim. E o interessante é que o Anthony, ele como escritor, quer dizer, ele foi piloto ali de avião, ele teve uma vida adulta chata, mas ele queria o que? Ele queria encontrar na arte e na escrita algo que o consolasse, algo que o fizesse ser entendido. E ele queria muito que os outros tivessem esse entendimento dele, de que o aceitassem como ele é, não o colocassem num padrão, numa vida que dá certo, uma vida de sucesso. Ah, isso aqui deu certo? Então esse é o padrão para todo mundo dar certo. Às vezes não, porque somos seres individuais, originais, com desejos, com pensamentos, com personalidades diferentes. Então aquilo que dá certo pra você pode ser que não dê certo pra mim. Por exemplo, sei lá, alguém é contador e dá muita grana ser contador. Fazer uns impostos de renda aí da vida. Pra mim vai dar certo, porque eu sou péssima em matemática. Quer dizer, eu tô descobrindo que eu sou boa em matemática. Só não tinha tempo pra poder estudar direito, tá? Porque era muita pressão. Mas é interessante você pensar realmente nisso. Voltando. Peraí. Vejam aí o melhor retrato que consegui fazer dele. Depois, mas meu desenho, claro, é muito menos encantador que o modelo. A culpa não é minha. Foi desencorajado pela gente grande de seguir carreira de pintor. Cara, é muito legal, porque ele volta lá da frustração dele. Então, desenho mal, mas a culpa não é minha. Eu falei isso em alguns vídeos, tá? Eu falo isso na minha apresentação aqui, que para você ser bom em alguma coisa, você precisa treinar. Você precisa trabalhar os músculos, tá? E trabalhar a mente também. Que é todos os dias você faz aquilo e todos os dias você vai praticando. E ele fala isso, né? Ele fala, a culpa não foi minha, a culpa foi de gente grande que me desencorajou. Se eu tivesse praticado, se eu tivesse estudado, por exemplo, se eu, Liz, aprendesse a desenhar, se eu praticasse a desenhar, eu não teria um unicórnio, eu teria uma raposa. Mas, tudo bem, né? Aceitamos a situação como ela é, certo? Certo. Quem não entendeu, vai lá no vídeo de apresentação, vai estar aqui. E aí eu falo, eu explico melhor esse pequeno devaneio, tá bom? Foi desencorajado pela gente grande de seguir carreira de pintor quando eu estava com 6 anos e não tinha aprendido a desenhar nada. E não sei de boias fechadas e de boias abertas. Cara, é muito da hora. Portanto, fiquei olhando para aquela aparição com olhos arregalados que espantam. Não esqueçam que eu estava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Aconteceu que o garotinho não parecia perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não tinha jeito de criança perdida em pleno deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando finalmente consegui falar, disse: Mas o que é que você está fazendo aí? É interessante porque, assim, o Pequeno Príncipe, ele se apresenta com as necessidades dele. Ele quer o quê? Que ele desenhe uma ovelha. Ele não tá ali olhando pra... Nossa, eu tô sentindo falta, não tem comida aqui. Ah, não tem água aqui. Nossa, eu tô perdido. Não, ele não tá nisso. No vídeo sobre cavalo de guerra, dos atolhos, de você... Eu falo sobre isso, sabe? De você ter esse foco daquilo que você realmente quer, daquilo que você realmente necessita. Não olhar ao redor, você olha focado. É claro que é importante você olhar ao redor para ter estratégias e tudo. Mas nesse caso, o Pequeno Príncipe, ele olha para
as necessidades dele para aquilo que ele quer. Ele sabe que ele precisa comer, ele sabe que ele precisa beber, mas ele sabe que naquele momento ele pode ter algo que ele quer. E então ele, ali na frente ali no Anthony, ele fala: mas o que é que você está fazendo aí? Então ele repetiu bem devagar, como coisas muito sérias. Ah, tá. Foi o Anthony que perguntou para ele: o que você faz aí? O Anthony, ele tá aqui, se impressiona com o garotinho. Ele pergunta o que ele tá fazendo lá. E o Pequeno Príncipe simplesmente ignora. E ele fala: por favor, desenhe uma ovelha para mim. Eu só preciso disso, sabe? Não importa o que você tá fazendo, não importa o que tá acontecendo com você. Desenhe uma ovelha para mim, que é só isso que eu quero. É muito lindo. Quando quando o mistério impressiona demais, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me pareça a 1000 milhas de todos os lugares habitados, e correndo risco de vida, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta tinteiro. Mas então lembrei que tinha estudado principalmente geografia, história, aritmética e gramática, e disse ao garotinho, com algum mau humor, e que não sabia desenhar. Cara, é muito interessante. Ele tinha papel, ele tinha caneta e ele não sabia desenhar. É aquilo que eu falei pra você. Eu falei pra vocês no vídeo passado. Praticar, treinar, se expor, tentar. Porque se você não faz isso, você não aprende. Você não consegue desenvolver. E aí, nesse momento em que ele precisava desenhar uma ovelha para o Pequeno Príncipe, ele não conseguia. Porque ele não tinha aquilo que ele precisava, que era saber desenhar. Não faz mal, desenhe uma ovelha para mim. Tipo assim, não importa, só desenha, só faz pra mim uma ovelha, é só isso que eu quero. Como eu nunca tinha desenhado uma ovelha, fiz para ele dos 2 únicos desenhos que eram capaz da jiboia fechada, e fiquei espantadíssimo ao ouvir o garotinho responder: não, eu quero um elefante numa jiboia. A jiboia é um bicho muito perigoso. O elefante é um bicho muito volumoso. Lá em casa é bem pequeno. Preciso de uma ovelha. Desenhe uma ovelha para mim. Então ele desenhou aquilo que ele sabia desenhar. Ele ofereceu ao Pequeno Príncipe aquilo que ele achava que ele tinha. Nós, só para finalizar aqui, que eu vou terminar nessa parte, tá? Nós temos um costume, tá? O péssimo costume de não tentar novas coisas. Quando a gente sempre fica naquela zona de conforto. Eu sei desenhar chapéus e jiboias. Eu vou fazer só isso. Eu não vou tentar uma outra coisa. O Cortella, ele tem um livro muito legal chamado Qual é a Sua Obra? Ele fala exatamente isso. Ele fala sobre você fazer um algo a mais. De você tentar uma coisa melhor. De você não ficar ali no feijão e arroz. Você tentar fazer ali uma misturinha. Uma coisa diferente. E aqui o Anthony, ele fala sobre isso. Ele fala: poxa, eu desenhei jiboias abertas e fechadas, mas não era aquilo que o Pequeno Príncipe queria. Ele queria que o Anthony desenhasse uma ovelha. Tentar uma coisa nova. Você tentou ali só fazer chapéus. Você mostrou chapéus para os adultos não entenderam. Você tentou fazer uma outra coisa. Você tentou mostrar um outro desenho. Você tentou uma nova perspectiva. É interessante isso, porque assim, você pode manter ali um relacionamento, você pode conversar com a pessoa dentro da realidade dela, dentro do conhecimento dela, mas nisso você pode ir introduzindo, sabe, o seu mundo, e devagarzinho ali, sabe? É interessante quando a gente fala sobre línguas, né? E tem as traduções, por exemplo, saudade. Saudade não tem a palavra saudade aqui no português, peraí, eu confundi tudo, desculpa. No inglês não existe a palavra saudade, mas aqui no Brasil tem. Então, quando se faz a tradução do português para o inglês, se pega uma palavra semelhante, uma palavra que está ali próximo. Quando estamos falando com as pessoas e temos gente adulta, precisamos pegar alguma coisa ali que seja semelhante, que dê para traduzir, que dê para usar como referência.
Porque quando a gente consegue encontrar uma referência, a pessoa entende o que a gente quer. Isso dá trabalho? Dá trabalho. E o meu tempo acabou, eu preciso ir. 60% dos meus inscritos, das pessoas que me assistem não é inscrito, por favor, se inscreve, isso ajuda bastante. Eu fui e até!